Olá pessoal, tudo bom? Vejam, vamos continuar fazendo as nossas questões de movimento variado. Esse bloco que nós vamos fazer, nós vamos continuar fazendo esse bloco específico. Vamos fazer algumas questões usando especificamente a relação de Torricelli, a equação de Torricelli. Eu deixei registrado essas três primeiras questões que está no bloco do livro de vocês, na parte de equações de Torricelli, certo? Então vocês confiram aí a ordem das questões, não sei se é essa, eu estou pegando de uma edição diferente, mas eu imagino que seja a mesma. Então no livro, o bloco de Torricelli, vamos fazer as propostas, certo? Então essa questão 81, aí vocês ficam a critério, ou copiam ou conferem no livro, né? Que eu acho melhor. É só para ficar registrado. Então, questão 81. Um móvel parte do repouso e com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Então, vamos lá. 81. Então, um móvel parte do repouso. Então, nós temos isso aqui. Não. Ficou um pouco troncho, não tem problema não. Um móvel parte do repouso. Então, inicialmente ele tem, tá? Vocês grifem aí, repouso, velocidade inicial, 0. Certo? Significa que ele está inicialmente em repouso, ou seja, ele parte do repouso. Repouso. Ele parte do repouso e com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a 5 metros por segundo ao quadrado atinge uma velocidade, depois de um certo momento, de 20 metros por segundo. Então, V igual a 20 metros por segundo. Pergunta: determine a variação do espaço ou deslocamento do móvel durante essa variação de velocidade. Então, durante esse aumento de velocidade, qual foi o deslocamento? Então vejam, as questões de movimento variado, as três ferramentas que nós temos à disposição é a equação a função da posição, a função horária da posição, que nós chamamos de sorvetão, a função da velocidade e a equação Torricelli. Então vocês têm que olhar o que vocês têm e as ferramentas que têm à disposição para encontrar o que se pede. Então nesse caso a equação de Torricelli, como é a relação? V final, V2 igual V inicial 2, mais ou menos, 2A delta S. Então, quadrado da velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, 2A delta S. Por que mais ou menos? Se a aceleração é positiva ou negativa, né? Se o movimento é acelerado ou retardado. Ou seja, se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Então, qual é a velocidade final? 20 ao quadrado é igual. Com a velocidade inicial 0, ele parte do repouso. A aceleração é positiva ou negativa? Positiva, né? A velocidade está aumentando, então é um movimento acelerado. Então, mais 2 vezes 5, a aceleração, vezes o deslocamento que se quer. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 5, 10 delta S. Então, 10 delta S é igual a 400, delta S igual a 40 metros. Ou seja, nesse aumento de velocidade ele percorreu uma distância de 40 metros. Certo? Então, é uma questão tranquila, né? Introdutória, nível 0. Não precisou mudar unidade de velocidade nenhuma. A aceleração, as unidades são iguais. Tranquilo. Vamos para a próxima. Pronto, questão 82. Questão da UFPE. Na época que a Conveste, que a UFPE fazia suas seleções. Um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma pista reta até parar.
Sabendo-se que durante os últimos 9 metros do seu deslocamento, sua velocidade diminuiu 12 metros por segundo, calcule o módulo da desaceleração imposta ao veículo em metros por segundo ao quadrado. Então vejam, vocês grifem aí algum... a figura não é exposta no texto, certo? A questão só dá o texto e nós fazemos a figura ilustrativa. Como eu disse a vocês, a figura sempre ajuda para você visualizar algumas coisas que possivelmente no texto não foi tão explícito. Então vejam, vocês grifem aí um veículo, um veículo em movimento sobre uma desaceleração até parar. Ou seja, ele vinha em movimento e vai sofrer uma desaceleração, ou seja, vai frear, sua velocidade vai reduzir, vai diminuir até parar. Então parar é um estado de repouso onde sua velocidade é zero. Então zero é a velocidade final dele, ou seja, ele vem se movimentando até parar. Então o estado final dele será repouso, portanto a velocidade dele final será zero. Primeiro ponto. Então onde tem o trecho até parar, puxem uma setinha em parar, coloquem velocidade zero ou repouso. Continuando, sabendo-se que durante os últimos 9 metros do seu deslocamento, ou seja, os últimos 9 metros, então ele estava parado, ele vinha os últimos 9 metros, ele tinha uma certa velocidade a 9 metros onde ele parou. Então, nos últimos 9 metros do seu deslocamento, sua velocidade diminuiu 12. Ou seja, ele tinha uma velocidade ao iniciar os 9 últimos metros do deslocamento de 12 metros por segundo ao quadrado. 12 metros por segundo, sua velocidade. Então, 12 metros por segundo é a velocidade inicial que ele tinha quando iniciou os últimos 9 metros do movimento, do deslocamento. Certo? Então, 12 metros por segundo é a velocidade inicial. A pergunta é qual foi a sua desaceleração, o módulo da sua desaceleração. O módulo porque o sinal da aceleração será negativo. Que lembrando que nas questões da UFPE o gabarito não tinha como colocar um sinal. Era um gabarito fechado, você só colocava a resposta de 00 a 99. Então, caso uma resposta desse um valor negativo, tinha que fazer essa observação para expressar o módulo, que era desconsiderar o seu sinal. Beleza? Então, tranquilo, aqui inverteu. Você tem duas velocidades, um deslocamento e pé de aceleração. De novo, você usa torricelli. V2, V inicial 2, mais ou menos 2A, delta S. Qual a diferença? Sempre é isso. Ó. Quantas variáveis você tem? 1, 2, 3, 4. Vai dar 3 e pede a 4. Sempre. Pode dar essa, pedir a velocidade final, dar a velocidade final, inicial, e a aceleração, pedir deslocamento. Dá 3, pede a 4. Dá 3, pede a 4. Certo? Então, nesse caso, ele deu a velocidade final, inicial e o deslocamento. E pede a aceleração. Então, não tem problema não. Velocidade final, 0. 0 ao quadrado, igual. Velocidade inicial, 12. 12, 2. Aí, a aceleração é positiva ou negativa? É negativa, porque ele está freando. Movimento retardado. Menos 2 vezes A, que é o que ele quer. E o deslocamento foi de 9. Então, 0 é igual a 12, 2, 144, menos 18, 18A. 18A igual a 144. A igual a 144 dividido por 18. Se não consegue enxergar direto, usa a simplificação, divide por 2, 72 por 9, e aqui aceleração igual a 8. O módulo, né? O módulo da aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Módulo porque o sinal você já expressou na equação, você já considerou ela negativa, certo? Então você está encontrando o seu módulo.
Certo? Então, tranquilo, não teve mudança de unidade, foi uma aplicação direta também. Vamos para a próxima. Questão 83. Uma composição de metrô parte de uma estação onde estava em repouso. Então, considera um corpo inicialmente em repouso, ou seja, sua velocidade inicial zero. Então, está em repouso. Desculpa. Está inicialmente em repouso e percorre 100 metros com uma aceleração constante, ou seja, sua velocidade vai aumentando até atingir 20 metros por segundo. Pergunta qual a sua aceleração, qual foi a aceleração escalar e a duração do processo. Em quanto tempo ele aumentou sua velocidade e qual foi a aceleração. Em quanto tempo isso ocorreu, qual foi a aceleração imposta e quanto tempo ele percorreu esses 100 metros. Então vamos lá. Para encontrar a aceleração, recorremos à Torricelli, porque a equação de Torricelli temos 4 variáveis: velocidade inicial, velocidade final e aceleração e deslocamento. Então, para a aceleração, nós usamos Torricelli, V2, V inicial 2, mais ou menos 2A, delta x, delta s e delta x. Sempre vou estar mudando para vocês estarem acostumados, tanto com uma notação como outra. Então, a velocidade final, 20 ao quadrado, 22, igual 0,2. Aceleração positiva, o movimento acelerado, mais 2 vezes A, vezes o deslocamento 100. 20 ao quadrado, 22 ao quadrado é 20 ao quadrado 400, 0,2, 0, 2 vezes 100, 200. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então usamos Torricelli e encontramos a aceleração. E o tempo? Aí o tempo você pode usar as outras duas funções, uma das outras duas. Aí você escolhe qual as outras duas, ou a função da posição ou a função da velocidade. Se formos usar a posição, lembrando, você não está encontrando posição, é a função da posição. Qual é a função da posição? Delta x, delta s igual a V0t, mais ou menos a t ao quadrado sobre 2. Por que não poderíamos usar direto ela de cara? Porque não tínhamos a aceleração, certo? Então qual foi o deslocamento? 100. Velocidade inicial foi 0, então esse termo vai para 0. 0 vezes qualquer tempo, 0. Mais aceleração positiva. Qual é o valor da aceleração? 2. Encontramos agora. 2 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então 100 é igual a T2, 2 dividido por 2, 1. T ao quadrado igual a 100, T igual a 10 segundos. Ou você poderia usar a função da velocidade. Vou fazer aqui embaixo. Velocidade. Qual a função da velocidade do movimento variável? V igual V inicial mais ou menos AT. Então, velocidade final 20 igual velocidade inicial 0 mais aceleração 2 vezes t. 20 igual a 2t, t também igual a 10 segundos. Então, para a aceleração, você usou Torricelli para encontrar o tempo, ou usou a equação da posição, ou usou a função da velocidade. Tranquilo? Lembrando, não poderia fazer o contrário se você fosse usar a função da velocidade, porque você não tinha a aceleração. Eram as duas variáveis, você tinha duas variáveis. Então, primeiro usou uma para depois usar uma das outras duas. Beleza? É isso aí. Bom, vamos fazer essa 84 e 85. Continuando.
84. No jogo de futebol de salão, no jogo de futsal, um jogador chuta uma bola rasteira que parte com velocidade inicial V0. A bola para depois de percorrer 18 metros. Então vamos lá. Então ele dá um toque rasteiro a uma bola com velocidade inicial V0. Velocidade inicial V0. A bola para depois de percorrer 18 metros sem colidir com nenhum obstáculo. A bola desacelera com uma aceleração constante de módulo 1 metro por segundo ao quadrado. De acordo com os dados fornecidos, determina a velocidade inicial. Ah, questão tranquila. Então veja, ele dá o passe, dá o toque, ou seja, ela sai com velocidade, né? Aí quando o texto diz a bola para depois de percorrer 18 metros, ou seja, parar significa velocidade final 0, ele vai entrar em repouso. Parar significa estar em repouso. Então para, ela parte com velocidade inicial, dá um chutezinho, aquele velho toque. Ela sai com velocidade inicial e para depois de percorrer 18 metros. Aí ele diz, a bola, ou seja, ela parou porque desacelerou, né? Uma aceleração negativa, a sua velocidade diminuiu. A bola desacelera com uma aceleração constante de módulo 1. Então, se a aceleração é menos 1 metro por segundo ao quadrado, pergunta qual a velocidade inicial da bola. Então, de novo, torre-série neles. V2, V inicial 2, mais ou menos 2A, delta S. Velocidade final 0, 0,2, V inicial 2 é o que ele quer, V inicial ao quadrado, V inicial 2. Aceleração negativa, 2 vezes 1 vezes 18. Então 0 é igual a V inicial 2 menos 2 vezes 18, 36. Vezes 1, 36. Então V inicial ao quadrado igual a 36. V inicial igual a 6 metros por segundo. Ou seja, V a raiz de 36, 6 metros por segundo. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Então vejam só, essa questão 85, ela já é... Desculpa. Ela já é mais elegante do que as outras três. Mas é fácil também. Um carro percorre uma distância de 150 metros entre dois pontos, A e B, de uma estrada. Então, tem um ponto A e um ponto B que estão separados 150 metros um do outro. E um corpo percorre, vai de A até B. Neste percurso, ele reduz sua velocidade de 72 km por hora para 36 km por hora. Então, quando ele está em A, no ponto A ele tem uma velocidade de 72 e no ponto B uma velocidade de 36 km por hora, com uma aceleração escalar constante. Aí ele diz, mantida a mesma aceleração, ou seja, ele mantendo essa mesma aceleração negativa, né, está freando, determine a distância que o carro percorre a partir de B, veja que ele não parou ainda, né, a partir de B até parar. Então é esta situação aqui. Então você tem esse corpo que, aí vejam só, ele quer essa distância, certo? Algumas considerações. A primeira, quem já deve ter observado, perdão, as unidades são diferentes. Então a unidade de velocidade, a unidade das velocidades estão em km por hora e a distância em metros. Então a primeira coisa é colocá-las na mesma unidade. Ou coloca a distância para quilômetros ou passa as velocidades para metro por segundo. Vamos usar as velocidades em metros por segundo.
Para passar de km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. E 36 km por hora, 10 metros por segundo. Então agora todas na mesma unidade dá para caminhar. Então o corpo sai de A, vai para B e tem essa mudança de velocidade, sua velocidade diminui. Aí ele diz, se manter a partir de B a mesma desaceleração, qual é a distância que ele vai percorrer até parar? Então primeiro nós temos que vamos usar Torricelli no trecho AB para descobrirmos que aceleração é essa, que desaceleração é essa. Então no trecho AB nós temos V2, V inicial 2 menos 2A delta x. Então V2, V inicial 2 menos 2A delta x. Qual a velocidade final? Aí, lembra, né? Deixando claro que é entre o trecho AB, certo? Então a velocidade final é de 10 metros por segundo, então 10,2 igual a velocidade inicial 20, 22 menos 2 vezes A vezes 150. Então 100 é igual a 400 menos 300A. Você pode fazer de um lado do outro, 300A igual a 400 menos 100, 300. A igual a 1 módulo de A, né? 1, porque você colocou o sinal já. Módulo de A, 1 metro por segundo ao quadrado. Dá para ver? Dá. Certo, então você encontrou a aceleração. Então agora você pode partir para o trecho, se você chamar aqui de C, o momento onde ele parar. Não é informado isso não é informado no texto, mas por inferência, né? Você pode chegar a essa conclusão. Então, se ele manter essa mesma desaceleração, ou seja, já sabemos a aceleração qual é, né? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se ele manter essa mesma desaceleração, qual é a distância que ele vai percorrer após B até parar? Então, usa Torricelli também. Você tem duas velocidades, a aceleração e enquanto o deslocamento. Então, trecho BC, nós temos V2, mesma coisa, V inicial 2, mais ou menos 2A delta x. Velocidade final, aí a velocidade no trecho BC. Agora, o que era a velocidade final no trecho AB, no trecho BC, a velocidade 10 passa a ser inicial. Certo? Lembrando, você tem que observar no trecho que você está analisando. Então a velocidade final é 0 ao quadrado, inicial 10, 10,2, menos a aceleração negativa, 2 vezes 1, vezes a distância do deslocamento percorrido. Então 0, 100, menos 2 delta x. 2 delta x igual a 100, delta s, delta x, 50 metros. Ou seja, ele vai percorrer 50 metros após B. Certo? Então a questãozinha mais merece uma observaçãozinha a mais do que as outras. Vamos para a próxima. Prestem atenção nessa questão. Vejam, essa questão da Unicamp, ela é mais elegante. Vejam, um corredor de 100 metros rasos percorre os primeiros 20 metros da corrida em 4 segundos com uma aceleração constante. Então vejam só. Um corredor, ele está inicialmente parado, certo? Inicialmente ele está em repouso e vai percorrer, dar um tiro de 100 metros. Aí ele vai dar características do movimento durante todo o percurso. Qual a primeira característica? Que nos primeiros 20 metros
ele gasta 4 segundos para percorrer os primeiros 20 metros e atinge uma velocidade com uma aceleração constante, certo? Então, o corredor de 100 metros rasos percorre os primeiros 20 em 4 segundos com uma aceleração constante. Então, veja, se a aceleração é constante, durante os 20 primeiros metros, o movimento é variado. Se existe aceleração, movimento variado. Uniformemente variado, né? Movimento uniforme variado. Então, movimento uniforme variado. Só que o texto continua. A velocidade atingida ao final dos 4 segundos, ou seja, uma velocidade V, ele parte do repouso e em 4 segundos percorre 20 metros atingindo uma velocidade V. Esta velocidade V, após os 4 segundos, é mantida constante. Então, grifem aí, mantida constante. Ou seja, uma velocidade constante até o final da corrida. Ou seja, a partir dos 20 metros até ele terminar, ele mantém agora a velocidade constante, ou seja, o movimento é uniforme. Então nós temos um movimento em que parte dele ele percorre de modo com uma aceleração, percorre uniformemente variado, e parte final do movimento com outro tipo de movimento, sendo um movimento uniforme. Então nós podemos ter o movimento todo sendo feito uniforme, todo sendo feito variado, ou pedaço dele com uma aceleração, pedaço dele com velocidade constante e assim por diante, certo? Então nós dividimos o percurso em dois pedaços. Um pedaço dele, movimento variado, e o outro pedaço, movimento uniforme. Letra A. Qual a aceleração do corredor nos primeiros 20 metros da corrida? Então letra A. No primeiro, eu vou chamar aqui de trecho 1 e trecho 2. Certo? No trecho 1, no trecho 1, ele pede a aceleração. Temos como obtê-la. Quais são os dados que nós temos? Temos a distância percorrida, o deslocamento, né? 20 metros. Temos a velocidade inicial de 0, parte do repouso, e temos o tempo, 4 segundos. Então, qual a aceleração? Então, vejam, aqui eu não posso usar a Torricelli, porque na equação de Torricelli não aparece o tempo. Então, eu tenho que usar uma das outras duas. Vamos usar a equação da posição. Aqui nós vamos usar a posição. Qual é a equação da posição? Vocês chamam de sorvetão. Delta x V0t mais ou menos a t ao quadrado sobre 2. Qual foi o deslocamento? 20 metros. Velocidade inicial 0, então esse termo vai para 0. A aceleração é o que ele quer, positiva, porque a velocidade está aumentando. A vezes, qual foi o tempo gasto? 4 ao quadrado dividido por 2. 20 é igual a 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. 8A. Então A é igual a 20 dividido por 8. Se você não consegue enxergar de cara, simplifica. 10 por 4, que dá 2,5. Aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Letra B. Qual a velocidade atingida ao final dos primeiros 20 metros? Letra B. A velocidade atingida V. No trecho 1. Então aqui nós podemos usar ou Torricelli ou a equação da velocidade, porque agora nós temos a aceleração. Se formos usar a equação da velocidade, pela equação da velocidade nós temos V igual a V inicial mais ou menos A vezes o tempo. Qual foi a velocidade final? É o que ele quer. Velocidade final V, no trecho 1. Velocidade inicial 0, onde ele partiu, mais a aceleração foi a que nós acabamos de encontrar, 2,5
e o tempo que este movimento ocorreu, 4 segundos. Então V igual 0, 2,5 vezes 4, 10 metros por segundo. E faz sentido, né? O que significa uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado? A cada segundo que se passa, a velocidade vai aumentando de 2,5 em 2,5. Então, no primeiro segundo, a velocidade 2,5. No instante 2, 5. Instante 3, 7,5. Instante 4, 7,5 mais 2,5, 10. Poderia, se você não quisesse usar da velocidade, encontrar pela função da velocidade, poderia usar por Torricelli também. Se você usasse Torricelli, deixa eu ver se está legível. Tá. Se você usasse Torricelli, V2, V inicial 2, mais ou menos, 2A, delta S. Velocidade final que ele quer, V2 igual, velocidade inicial 0 ao quadrado 0, esse termo vai para 0, 2 vezes 2,5, 5, vezes o deslocamento. Quanto for o deslocamento? 20. Então, V2 igual 100, V igual a raiz de 100, 10 metros por segundo. Então, ou você usa da velocidade, ou pode usar a Torricelli. Certo? Vamos para a letra C. Letra C. Qual o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? Então, nos primeiros 20 metros, ele gastou 4 segundos. Pergunta o tempo total. Então, o tempo total é o tempo que ele gastou no trecho 1, mais o tempo que ele gastou no trecho 2. Então, qual foi o tempo que ele gastou no trecho 2? O trecho 2 é um movimento uniforme. Então, a velocidade é constante. Ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo e percorre 80 metros. De 20 para 100, 80 metros. Então, ele percorre 80 metros com uma velocidade de 10. Qual o tempo gasto? V delta x sobre delta t. Velocidade constante. Então, se ele percorre 10 metros a cada segundo e ele vai andar 80 metros, quanto tempo ele gasta? 8 segundos. 10 igual 80 sobre t igual 8 segundos. Esse 8 segundos é o tempo no trecho 2. Então, o tempo total é igual tempo 1 mais o tempo 2. Então, tempo total igual 8 mais 4. 8 mais 4, a ordem dos fatores não opera nas parcelas. Tempo total 12 segundos. Tranquilo? Então veja, uma questão mais elegante, onde você divide o movimento em pedaços. Um pedaço com uma característica, um movimento variado, e o outro pedaço com outro tipo de movimento, um movimento uniforme. Então as equações que você pode usar, que você vai usar, são diferentes. Tá bom? Não poderia usar V igual a delta x sobre t nesta aqui, por exemplo, porque o movimento é variado. Da mesma forma que, se a velocidade é constante, eu já esqueço totalmente aquelas 3 equações do movimento variado. Torricelli, Sauvetin e a função da velocidade. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Vocês façam o bloco de movimento variado, o bloco de Torricelli e as questões de recapitulação. Essa é na parte de recapitulação, questãozinha nível 2. Aí ficam para vocês fazerem os testes, que é a parte das questões fechadas de vestibular. Certo? Façam todas, né, as propostas. Está dividido em blocos, eu fiz algumas. E fica para vocês fazerem o resto. Principalmente, aí essa eu quero que vocês façam. As fechadas de vestibular são umas 20 questões, poucas questões, umas 20 só, certo? Então é isso aí, um abraço e até mais, valeu!